Aqui tá trazendo para você um período abençoado de dinheiro, mas é um fluxo de independência, tem uma coisa de se sentir livre. Esse dinheiro que está ressoando na sua vida vai vir através de uma mudança profissional. A vida, ela se abre como nunca visto. Olá, estrelas do signo de Leão! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero pedir que você fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo a gente trata e trabalha as energias que saíram aqui, com mantras, decretos, enfim. Então, agora eu quero te convidar a inspirar profundamente, fechar seus olhos para a gente se conectar para receber a mensagem. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para Leão. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá, leoninas e leoninos. Já deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve. Então vamos lá, por favor, para o signo de Leão. Acabou logo um monte, Leão. Bom, a gente tem aqui o Sol, amanhã, a Bruxa, o Vilão e Ouro. O que está trazendo aqui, Leão, como uma energia que está no seu no seu campo vibracional, que você pode aproveitar para receber e trabalhar isso para dar bom, é você começar a acordar e pensar que você tem um dia inteiro para fazer coisas, tá mais consciente do seu tempo, não achar que tudo é uma rotina e você arrastar o seu dia. Aqui está me falando sobre você colorir o seu dia, você tentar, mesmo que no começo pareça que não dá certo, mas tentar acordar pensando coisas positivas, que vai ser um dia positivo, que você tem um mundo esperando por você. Essas duas cartas, elas falam muito sobre essa coisa solar, de brilho, de se posicionar, de energia. Então, fala de um período que você vai estar com bastante energia e você pode aproveitar isso. A carta da bruxa, ela está falando de justiça, de coisas que vão se resolver na sua vida, que você pode estar esperando resultado de alguma coisa na justiça, algum processo, você pode estar se sentindo injustiçada com a vida, sabe? Porque as coisas não estão fluindo como você gostaria, ou enfim, como se alguma injustiça tivesse acontecido na sua vida, e não ficar se prendendo a isso, porque aqui está me falando que a justiça está vindo, mas o mais importante é você renovar as suas esperanças, a sua energia, né? Pintar um sol, né, na sua vida, sair do escuro, sair da noite, sair dos pensamentos, sair da tristeza. Essa carta tá me falando muito, isso tá vindo muito profundo, Leão, que é uma mudança de perspectiva de para você ressignificar o seu passado. Porque de alguma forma o seu passado que está deixando esse presente escuro, como se você sentisse falta do sol lá do passado. Entende?
Mas aqui está dizendo que você pode reescrever a sua história, que você pode deixar esse passado, iluminar isso, enxergar isso que te machuca, talvez de uma outra forma, ter um aprendizado sobre isso já faz muito tempo, né? É, e às vezes a gente precisa tacar uma pedra em cima do assunto, sabe? Ela tá aqui carregando uma pedra, entende? Chega de pensar sobre isso. Eu vou resolver o que eu tenho que fazer agora. Então, tem para algumas leoninas e leoninos uma percepção de uma busca por voltar a sentir o sol. Eu não sei como explicar isso. É como se a vida tivesse escura, sem graça, cinza, sabe? É, a necessidade de você voltar a ver colorido na vida, se empolgar com as coisas, é isso, empolgação. Falta empolgação, tudo é muito igual, sabe? É como se você tivesse criado uma estrutura segura, sem cor, que vai comendo os seus dias. Essa carta, ela fala muito sobre a gente se sentir quebrado e achar que vai se consertar através do outro, como se a gente precisasse de alguma forma, algum reconhecimento, alguma justificativa, alguma ajuda para consertar aquilo que quebrou dentro da gente. Essa carta mostra aquela arte, sabe, de que você vê a xícara aqui, ó, ela foi consertada com ouro. Tem uma filosofia, não sei, oriental, que diz que quando você conserta com ouro, você dá mais valor ainda, né? Então, aqui é como se falasse que você precisa desse sol para se consertar, enxergar que tem coisas que viver, que talvez você esteja preso no momento onde as coisas eram como você gostava, como você queria que fosse, e de repente isso, de alguma forma, para você foi tirado de você, ou você não pôde mais exercer, eu não sei dizer se porque você cresceu, ou porque você amadureceu, ou porque você casou, ou porque as obrigações vieram, porque você teve filhos, eu não sei, mas é algo que foi, de alguma forma, você sente que foi tirado, que o mundo tirou de você. Só que assim, e isso te quebrou, e você tá precisando perceber que a vida é fluida. Essa carta da manhã, a gente está falando de um fluxo, né? Porque a gente está falando de água, né? Ela traz essa questão emocional da água, do fluir, do nadar, do seguir conforme a maré. E pensar que a maré pode trazer coisas boas, não fugir do mundo, estar pronto para o mundo, assim. Bom, acho que deu para entender, né? É um movimento. E a história não acabou ali. A alegria, ou a felicidade, ou o bem-estar, ou a paixão, não acabou lá, tá? É só você botar uma pedra sobre esse assunto e ficar no presente. Talvez nesse começo você nem enxergue nada de bom, mas se você já não estiver pensando, se revoltando lá no passado, deixando o passado no passado, você já vai começar a olhar para a vida de outra forma, a tentar acordar. Quando eu fazia as bênçãos da manhã, era uma ideia da gente de manhã, que é quando começa o dia, trabalhar a espiritualidade, a energia positiva, se abençoar, abençoar o seu dia, ter uma consciência espiritual, começando o dia que você ia carregando isso durante o resto do dia, né? Então acorda,
sabe? Abençoa a sua vida, abençoa o seu dia. Mesmo que você não sinta, quando você abençoa, eu sou abençoada, isso é um comando, né? A sua presença divina, ela responde a esse comando, porque você está invocando o eu sou, a sua presença divina. Então faz isso. Precisa trazer essa energia logo cedo, sabe? Se abrir para o mundo. Bom, vamos lá, o que mais? Por favor, para Leão, para as leoninas e leoninos. E você pode escrever uma nova história. Olha, Leão, a coisa tá ficando boa aqui pro seu lado. A gente tem um 9 de discos. Sabe a carta do dinheiro? Do sucesso profissional, mas que gera dinheiro, e frutos, e continuam brotando e germinando. Então, veja, é uma árvore de dinheiro. Essa carta, ela está trazendo independência financeira. Talvez, de alguma forma, algo que você perdeu, de alguma forma, afetou a sua independência financeira. Ou você ficou dependente porque não lidou com isso, ou foi uma perda de um trabalho, de uma carreira, sabe? Algo que estagnou a perda de um sonho, alguma coisa que você lutou e não conquistou, de repente, sei lá, você se esforçou muito, quis fazer um concurso público, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, foi se decepcionando, perdendo a força, não sei. Mas aqui tá trazendo para você um período abençoado de dinheiro, de gerar dinheiro, uma capacidade de gerar dinheiro. Então, já começa abençoando a sua vida de verdade, começa o dia pensando, cara, eu tô no meu campo vibracional, tá rolando uma ressonância com o fluxo da prosperidade. Eu preciso me abrir para isso. Começando a Ok, estou aberta para esse fluxo da prosperidade. Esse dinheiro vai chegar até mim, entende? Trazer isso para sua consciência logo de manhã, começa a trabalhar isso logo de manhã, porque está no momento de você materializar coisas, se consertando, entendendo que tem um fluxo. Aqui a gente está falando de fluxo de novo, olha só, os peixinhos. A gente tem também a alta sacerdotisa. Essa carta, ela traz um. É interessante, porque tem outros signos que estão vivendo essa mesma energia de centralização, assim, de união, como está disponível, vamos dizer assim, para outros signos, essa energia de união. Talvez esteja para todos os signos, não sei, mas para alguns está mais marcante, né? Do seu espiritual com o seu emocional, com o seu mental, com as suas atitudes, como se você conseguisse aqueles momentos raros onde você fica equilibrada e tudo meio que fluindo, né? Quando você está com tudo conectado, a vida ela se abre como nunca visto. Então, se a sua vida está fechada, está desconectado, de alguma forma, você não está conseguindo estar inteira no presente, porque o tempo também. Como explicar isso? O tempo também está relacionado. A gente só pode estar inteiro se a gente estiver no tempo real, no tempo presente. Porque os outros tempos, que é o passado, ele só acontece num dos corpos, na memória e na emoção. Mas ele não está no físico. Entende? O futuro, ele só acontece nos corpos emocionais e mentais, ele não está no físico. Então, você não tem, você está desconectado. Um pedaço seu está aqui agora,
normalmente no automático, e o resto está em algum, está passeando. Esse momento é o momento de centrar. Então é muito importante que você bote uma pedra no passado que de alguma forma te machuca, mesmo que você não cure isso agora, porque tem o processo da cura aqui também, mas a cura vem pelo seu próprio movimento de virar e falar: eu tenho uma manhã inteira pela frente, eu tenho um dia inteiro pela frente, eu posso fazer diferente. Eu não quero mais ficar me sentindo no escuro. Mudanças profissionais chegando, favoráveis. Então, esse dinheiro que está ressoando na sua vida vai vir através de uma mudança profissional, tá? Pode ser uma nova parceria, pode ser uma ideia, pode ser alguma coisa que você coloque. é, que você trabalhe de alguma forma, não necessariamente é um negócio, não necessariamente é um emprego, né, registrado, mas tem alguma virada de chave profissional da sua vida que te gera dinheiro, tá? É algo que você vai perceber que você sabe fazer, né? Porque vem junto com esse equilíbrio aqui, né? Esse equilíbrio aqui. Então é algo que você sabe fazer e é e vai colocar para fazer e vai gerar dinheiro, ó, uma árvore de dinheiro. E você vê a simbologia é bem clara, porque assim, vamos pensar que essas moedas são frutos, tem de todos os tamanhos, estão em várias cores. Então você vê que é uma árvore frutífera, que está sempre renovando os seus frutos. Então, eu não sei o que é, mas é algo que vai durar, perdurar. Então, você está numa energia de prosperidade que vai perdurar. E isso tem a ver também com a sua, o se consertar, ter essa sua independência. Tem muito a ver com independência. Sei que talvez seja uma independência emocional, mas que você precisa de uma independência financeira para conseguir se livrar ou para conseguir resolver. Não sei, mas é algo que vai perdurar. E a gente tem o louco aqui trazendo uma nova história, né? Quando aqui você bota uma pedra sobre o assunto, você consegue enxergar tudo que você não estava vendo, que você, né? Olha que noite maravilhosa. Percebe? Só que você não está enxergando o seu presente, você está enxergando aquilo que você precisa colocar uma pedra no assunto. Então, a partir do momento que você para de viver no passado, você tem uma nova vida inteira pela frente e você pode escrever uma nova história. E talvez essa reescrever a história seja exatamente esse período escuro também é sua história, que pode ser escrita como um sofrimento, como pode ser escrita como um período de aprendizado. Um período onde você vai tirar o que tem de melhor ali para usar agora. Mas de toda forma, Leão, você está entrando num fluxo de muita transformação. Mas é um fluxo de independência. Tem uma coisa de se sentir livre, sabe? Independente. E todas as cartas estão trazendo para você essa coisa de se colocar na vida novamente. Sair do escuro, sair do cinza, vir para as cores. Eles estão falando que alguém tem pedido muito para ser feliz, para voltar a viver. É, e eles estão falando que é só você começar a enxergar o dia.
a, a, a sua rotina como uma oportunidade de fazer algo para você, coisas que te deem prazer, que sejam curativas para você. Vamos lá, vou pegar esse aqui para finalizar. Então, não, eu estou ouvindo muito, não é começar de novo. Não, não, eles estão tentando, assim, não é começar de novo. Isso deve ser para alguém, tá? É, a jornada, ela não para porque alguma coisa aqui da terceira dimensão, sabe? Ou um trabalho, ou um relacionamento, parou, acabou, não deu certo. Continua. A jornada não para, então não é começar de novo, é continuar a sua caminhada, mas escolhendo caminhar na luz, no sol, sabe? Parar de se esconder. Eles estão falando muito de parar de se esconder da vida, se esconder das pessoas. Eu não sei, deve ser bem específico para alguém. Não adianta você pedir se você não está disposta ou disposto a se arriscar, a colocar a colocar a cara no sol, sabe? Sair do escuro, sair do quartinho escuro e seguro. Estão falando para alguém parar de conviver com o incômodo, tomar atitudes em relação a coisas que incomodam no seu cotidiano, parar de conviver com o incômodo, porque não é que assim, você pode não falar sobre, mas aquilo tá te incomodando. Então você fica perdendo energia com coisas que incomodam, que às vezes é mais simples virar e falar pá, 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 resolver, entende? Bom, vamos lá. Para finalizar, por favor, para Leão, por favor, para Leão, para finalizar, para concluir, considerações finais, o que mais para Leão? Olha, saiu um três de espadas e um enforcado. Bom, o que está me mostrando aqui? Isso aqui, como se fosse uma consideração final, uma conclusão, está me mostrando um longo período preso ou presa numa rotina que te fazia mal, ou num trabalho, ou num relacionamento, ou na própria vida. Eu não sei aonde é que tinha uma coisa que você tipo, ia jogar. É quase como se você olhasse e falasse assim, mas eu não sei o que fazer para mudar. Aquela parte de mim que tinha empolgação, eu não sinto mais, ficou lá atrás. Eu não sei o que fazer para mudar, é isso que eu tenho, tá bom, então, é seguro, eu vou ficar aqui encolhidinho. Então, aqui tá me mostrando um longo período de empurrar a vida com a barriga mesmo, sabe? Assim, buscando uma segurança, buscando. Só que agora, nesse momento, é como se você tivesse passado por um período até mais isolado de alguma forma, talvez fugindo fugindo de alguma forma da vida social ou se refugiando da vida social, mas é um período meio de solidão, sabe? Assim, como se sua alma tivesse meio só, né? Então você está vivendo no automático, fazendo as coisas no automático, sorriso automático, não sei.
Só que agora é, você já está pronta, vamos dizer assim, para sair disso, para começar a mudar o caminho que você vai seguir, dar uma mudança de ares, né? Então, as energias, tudo que está vindo no seu campo vibracional, Leão, é uma energia de independência financeira, é uma energia de independência emocional. E eu não estou dizendo independência emocional, eu tenho que ser só. Não, independência emocional, maturidade emocional, uma época de harmonia, de leveza. Muito peso vai ser jogado fora porque está relacionado àquilo que você vai botar uma pedra no caminho. Você não tem noção de tanta, o tanto que sai de peso das coisas da sua vida quando você simplesmente botar uma pedra, sabe? Aceitar. Dane-se se for justo ou não, sabe? Assim, não saia disso. Isso, se você estiver esperando, por exemplo, um processo na justiça, aqui está dizendo que está vindo a seu favor, mas saia disso. Não se prenda nessa questão, nisso que ficou lá no passado, que de alguma forma ainda consome seu presente. Sabe? Se isso é um relacionamento, se você foi traída e aí a pessoa tá lá vivendo com a outra pessoa, sabe, com filhos e não sei o quê, você continua ali vendo aquilo e aquilo vai te revoltando. Bota uma pedra nisso, sai disso, porque enquanto você estiver presa ou preso a algo do passado que para você, tipo, não digeriu, que ainda te dá raiva, sabe? Tira, tira seu eixo, né? Você não se abre para isso tudo que está vibrando para você, entende? Tipo, uma nova história, uma nova trajetória no seu caminho. E o ressignificar o passado é isso, beleza, não vou mais fazer isso com a minha vida, e entendi as lições que eu tinha que entender. Talvez o seu grande aprendizado seja botar um ponto final, aprendi a botar um ponto final. Aprendi a aceitar, pronto. É se desvincular de alguma coisa. Se você não consegue, faz, sei lá, uma mesa radiônica para quebrar vínculo, para limpar essa coisa que ficou no passado. Pode fazer um ritual de corte de cordões, não sei, mas é só isso que você precisa fazer. É só você botar uma pedra no assunto, aceitar que acabou, acabou, vou seguir minha vida. É isso, seguir a vida. Aquele brilho que existia é seu, ninguém tira. Você não está brilhando porque você optou por ficar no seguro e no escurinho, ok? Mas aquele brilho é seu e ninguém tira. Vamos ver então, por favor, qual decreto para Leão? Por favor, qual decreto para Leão? Interessante. Vem o mestre Kutume, que trabalha a energia do amor incondicional. Quando a gente fala do amor incondicional, é da sua alma para com você, tá bom? Não é o seu amor incondicional para com as pessoas que pisam em você, que te machucam e etc. Então, o que você precisa é sentir o amor incondicional da sua alma, da sua presença divina, do seu eu sou, por você, para você começar a sair disso. Para você começar a se amar, porque tem a sua presença divina tá passando por tudo isso que você está passando e continua te amando. Quem pode
viver este amor incondicional é a sua relação com a parte de Deus que existe em você, e Deus ama incondicionalmente. Então, você pode achar que não é amada, que não é amado, sei lá, né? Por conta de tudo que está acontecendo, mas sua presença divina, a sua centelha divina é o amor incondicional. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo ao bem-amado Mestre Kutume, que envolva-me no amor incondicional. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí você pode escrever aqui para transformar esse vídeo, os comentários desse vídeo, num caderno de oração, de decreto, na verdade, potencializando o decreto. Cada pessoa que vai lá e escreve está entrando nessa energia, potencializando, mantendo vivo. E você pode vir sempre que precisar sentir esse amor incondicional. Um beijo e muita luz.